Agora, vocês irão começar a realizar os exercícios. A Pro irá dar pequenos exemplos de alguns exercícios para que vocês consigam fazer os demais. Olha só, olha o nosso quadro aqui de novo. Mas é o mesmo quadro? Olha, tem uma diferença, estão vendo? Ordens não inteiras, que são as ordens decimais, e as ordens inteiras, ok? O número decimal, nós só contamos até 3 números depois da vírgula, tá bom? Por isso que aqui na tabela só tem 3 espaços. Primeira ordem decimal, segunda ordem decimal e terceira ordem decimal. Pro, então como que eu iria colocar esse número aqui, ó? Eu coloco ele assim, ó. 1, 9, 2, 0, 1. Não, não é dessa forma. Nessa tabela das ordens decimais, o número começa aqui, ó. Primeira ordem inteira. Qual que é a primeira ordem inteira desse número? O número 9. Vamos imaginar que a vírgula começa aqui, ó, no meio das ordens, tudo bem? Dividindo o que é não inteira e o que é inteira. Então, nós vamos colocar esse número aqui. Se a primeira ordem inteira é o 9, então nós vamos colocar 9, 2, 0, 1. E aqui seria a vírgula, nós não precisamos colocar. E qual que é o número não inteiro depois da vírgula? 1. Então, vocês irão fazer isso com todos os números. Mas, Pro, esse número não tem vírgula. É só nós imaginarmos que depois dele tem uma vírgula. E aí, é 0, 0, 0, 0, infinito. Então, o que nós vamos fazer? Ele tem número não inteiro? Não. Então, eu não preciso colocar nada nessas 3 casas. Eu começo com ele da primeira ordem inteira da unidade. Olha só. Qual que é a primeira ordem inteira? O 4, o 0. Depois vem o 4, depois vem o 3, depois o 2 e, por último, o outro 2. E fica assim, tá bom? Então, vocês irão fazer isso com todos esses números. Para completar o exercício, vocês farão a leitura de todos esses números que vocês colocaram na tabela. Olha só, a Pro pegou o exemplo do primeiro número. Ele tem número inteiro aqui? Não. Então, eu começo depois da vírgula. Olha só, 625 milésimos, porque são 3 números depois da vírgula. Olha aqui, ó, na nossa tabela. Se eu colocasse esse número aqui, como que ele ficaria? A vírgula não começaria aqui? Então, ficaria o 6 aqui, o 2 e o 5. O 0 viria aqui. Olha só onde ele parou. Na terceira ordem decimal, milésimo. Então, vocês agora irão escrever todos esses números aqui embaixo. Exercício número 2. Então, aqui nós temos na letra A. Escreva V para afirmação verdadeira e F para falsa. E aqui, eles nos dão 3 cubos, certo? Aqui com um décimo, um centésimo e um milésimo. Olha só, o décimo é maior que o centésimo? Ele é maior? Sim, ó, tem mais partes, não é mesmo? Então, eu vou colocar como verdadeiro. Na letra B, quantas vezes um décimo cabe na unidade? Então, olha só, um décimo, quantos décimos cabe na unidade? Então, aqui cabe 10 décimos, porque lembra que a unidade é o cubo completo? Então, cabe 10 partes dentro desse cubo. Então, aqui, quantas vezes um décimo cabe na unidade? 10 décimos. E aqui vocês irão fazer com todos. Na 3, em cada item, indique qual é o maior número e justifique sua resposta. Aqui vocês irão me dizer qual é o maior número. Uma dica. Aqui, quando nós temos zeros depois desse número aqui, o 0, ele não conta, ele não tem valor, certo?
Então, aqui, ó, sempre que vier primeiro o número depois do zero, ele não vai ter valor. Ele só terá valor se ele vier antes do número. Então, por exemplo, se aqui eu tenho 0,1, que no caso é 1/10, ou 0,100, que é 1 milésimo, eles valem a mesma coisa, ó, porque depois da vírgula vem o número 1. Tudo bem? Esse zero aqui não importa no número decimal, ok? No exercício 4, vocês irão observar a tabela e responder aqui o que se pede, é bem simples. Aqui no 5, vocês irão decompor os números inteiros. Igual está aqui no exemplo, olha só, vocês já aprenderam a decompor, não é mesmo? Olha só, 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Ou 200, aqui, o 200 representado, 30, olha o 30 aqui, e o 4, que é a unidade, sozinha. Agora, nós iremos decompor os números decimais. Olha só como nós vamos decompor. 1 inteiro mais 5 décimos. Ou 1 inteiro mais 0,5, que seria os 5 décimos. Então, vamos fazer esse primeiro exercício juntos? Então, nós temos 2 inteiros e 3 décimos, ou 2 mais... Quantos números eu tenho aqui? Depois da vírgula, só 1. Então, eu coloco 0,3. 3 décimos. Vocês irão fazer isso com todos esses números. Aqui na 6, é só vocês analisarem o gráfico. Vocês já estão acostumados, né, a analisar gráfico, já aprenderam, e responder as questões. Na página 248 é a continuação da 6. Esse exercício E, quantos centímetros o umbuzeiro tem a mais que a seringueira? Para vocês fazerem a conta, lembrem sempre, vírgula em cima de vírgula, tá bom? No exercício F também. Vírgula em cima de vírgula, senão vai dar errado, tudo bem? Olha só o 7. É só para vocês irão analisar aqui os valores, tá bom? E responder as questões A, B. E aqui na página 249 é o último exercício, exercício 8. Tudo bem, quinto ano? Se vocês tiverem dúvida, é só me mandarem. Um beijo, tchau, tchau.